Bom, galera, o primeiro vídeo que nós vamos gravar aqui, então, vai ser sobre essa dica que eu postei hoje, falando sobre a aceitação tácita nas relações de consumo, né? Na verdade, o tema central que nós estamos em discussão aí é a questão da formação do contrato. Lá na parte de teoria geral dos contratos, nós temos aí uma das primeiras fases do estudo da teoria geral dos contratos se refere à formação do contrato, né? Ou seja, aquela etapa preliminar, aquela etapa que antecede efetivamente ao próprio contrato. Dentro dessa formação do contrato, pessoal, nós temos duas figuras muito importantes, que é a proposta de contratar e a aceitação, né? A proposta de contratar nada mais é do que aquela oferta que a pessoa, que o proponente faz, né, com vistas de se celebrar um determinado negócio, um contrato, né? Essa oferta ela é enviada, ela é feita para uma outra pessoa, que no nosso caso que chama aceitante ou oblato, né? E cabe a esse aceitante concordar com essa proposta e aceitar o contrato, e assim nós temos então a formação do contrato, ou não aceitar essa proposta, então ela vai perder a sua validade e nós não vamos ter a formação do contrato, né? O que é então a aceitação? A aceitação nada mais é do que a aquiescência, a concordância do aceitante, do oblato, na proposta feita pelo proponente, né? Então ele concorda com os termos dessa proposta e ele aceita, né? Quando ele faz isso, o contrato está formado e passa então a ter os seus efeitos perante as partes aí, né? O que a gente tem que compreender em relação à aceitação, dentre outros vários temas que nós temos aí? Um ponto muito importante da aceitação é que o Código Civil fala, na verdade, que a aceitação ela pode ser expressa, mas também pode ser tácita. O que é a aceitação expressa? A aceitação expressa é aquela onde o aceitante manifesta a sua vontade no sentido de concordar com a proposta e assim, então, formar o contrato, né? Então, eu falo, sim, eu aceito a proposta que você está me oferecendo. E a aceitação tácita é aquela onde nós vamos ter o silêncio como forma de formar, de provocar a aceitação da proposta e assim formar o contrato. E quando acontece esse tipo de situação, obviamente como exceção, né, a regra é que a aceitação ela deve ser expressa, mas o código admite a aceitação tácita como exceção. Um detalhe importante é que essa aceitação tácita ela deve ser analisada com uma certa cautela, né? Exatamente pelo fato de que não há a manifestação de vontade, e a gente tem que lembrar que no direito civil o silêncio ele nem sempre importa em concordância, assim como também não pode não importar em recusa. Na verdade, tecnicamente o silêncio ele não tem conteúdo jurídico, a não ser que a lei fale que tenha, né? E aí a gente tem que lembrar o que o artigo 111 do Código fala, né? O silêncio importa em anuência quando a circunstância ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa, né? Então, o Código Civil, lá no artigo 111, quando fala do negócios jurídicos, ele já coloca aí uma limitação, um parâmetro para a gente analisar o silêncio. Então, traduzindo, o silêncio ele provoca concordância desde que, primeiro, não seja necessária a manifestação de vontade expressa. E segundo, quando os usos e costumes autorizarem essa presunção de que o silêncio está importando em concordância. E é exatamente essa a situação que nós temos aqui nesse caso. Por quê? Quando o código fala lá na parte de aceitação, quando o código trata da formação do contrato no campo de aceitação, ele vai colocar lá no artigo 432, no artigo 432, que ele vai falar o seguinte, ó: se o negócio jurídico for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo à recusa. É exatamente essa situação onde nós temos a aceitação tácita. Ou seja, lá no artigo 111, o código fala, ó, quando a lei não exigir manifestação expressa, e quando os usos e costumes assim trazerem a circunstância de que a manifestação de vontade se promove pelo silêncio, a concordância se dá pelo silêncio. Então, aqui nessa situação do artigo 432, nós vamos ter a aceitação tácita pelo silêncio.
Ou seja, se o aceitante não quer o contrato, ele tem que manifestar a sua recusa. A partir do momento que ele não manifesta a sua recusa, ele está aceitando o contrato. E quais são as duas situações onde isso pode acontecer? Primeira situação, onde nós temos a hipótese em que os usos e costumes daquele tipo de negócio dispensar a aceitação expressa, né? A segunda situação é quando a própria proposta fala, se você não recusar expressamente, significa que você está aceitando, tá? Qual que é o problema disso, pessoal? O problema de exemplificar essas duas hipóteses de aceitação tácita é que a maioria das situações cai exatamente na relação de consumo. E aí o que acontece, pessoal? Na relação de consumo, essa prática de aceitação tácita, ela é vedada, é proibida pelo artigo 39, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, dentro do campo das práticas abusivas nas relações de consumo. E esse artigo 39, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, ele vai falar o seguinte, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, que ele descreve várias ali, enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecimento de qualquer serviço. Traduzindo isso, pessoal, eu não posso fazer uma proposta para o consumidor e colocar que, se ele não se recusar, vai se entender que ele aceitou. É inadmissível isso na relação de consumo como regra. Tem algumas exceções em relação a essa regra, mas são pouquíssimas e casos extremos, né? A regra geral é, nas relações de consumo não se admite aceitação tácita, não pode. Tá? E aí, como eu disse para vocês, é difícil a gente exemplificar uma situação que vai incidir o Código Civil sem que se tenha uma relação de consumo, né? E o grande exemplo disso está exatamente na situação onde nós temos a renovação de revistas, a assinatura de revista, né? Que você assina a revista por 1 ano, e aí vem a cartinha falando que a sua assinatura foi renovada e que vai ser debitado no seu cartão automaticamente. Traduzindo, se você não quer, você tem que ligar lá e recusar, porque senão vai ser renovado. E isso não é admissível no direito consumidor, pessoal. Isso não pode, isso é prática abusiva, tanto é que o STJ está repleto de decisões sobre o tema. Os tribunais dos estados também têm muitas decisões sobre isso daí, inclusive condenando editoras a pagamento de indenização por dano moral pela conduta lesiva, né? Além de mandar cancelar e devolver todo o dinheiro que foi feito, que foi debitado da conta ou do cartão da pessoa, ainda está condenando a editora a pagamento de indenização por dano moral, né? Até porque, em muitas situações, é muito difícil você conseguir cancelar essa assinatura depois, porque não se admite, né? As editoras não admitem o cancelamento. Então essa prática, nas relações de consumo, pessoal, é prática abusiva, não se admite aceitação tácita na relação de consumo, tá? Então é isso, pessoal, nessa dica que nós postamos hoje, nós estamos tratando aí da proposta de contratar e da aceitação tácita, e repetindo, a aceitação tácita nas relações de consumo, ela é vedada, beleza, pessoal? Então aí nossa dica de hoje do direito, aí envolvendo o direito consumidor. Espero aí ter ajudado vocês. Se você gostou, deixa aí o seu like, curta lá nossas publicações, né, e nos acompanhe aí no Instagram, beleza? Um beijo para todos, um abraço e bom final de semana. Quem for estudar, estude bastante. Quem for curtir também, curta com bastante, mas com responsabilidade. Obviamente não vai dar aí uma de louco, não vai dar o louco aí do Fábio Assunção, beleza? Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.